Fala, fala pessoal! Eu sumi, mas eu voltei, hein? Bom, eu estou muito ausente daqui, sumi, né, pessoal? A rotina se intensificou mais do que já era antes, mas hoje eu vim aqui, tá? Explicar para vocês o que de fato aconteceu. Então vamos lá. Eu vou tentar gravar esse vídeo aqui nessa minha rotina maluca, tá? É, Ela tá muito intensa, sabe, pessoal? E assim, minha rotina se intensificou, como eu falei antes, né? Eu estou tentando conciliar casa, trabalho, maternidade, treinos. Então, assim, tá bem maluco. E no meio de tudo isso, muita coisa aconteceu. Eu ia começar aqui um conteúdo bem legal. Eu ia, inclusive, começar um novo diário, né? Finalizei aqui o diário de obra, graças a Deus, tá tudo muito bonitinho por aqui. Depois eu vou mostrar. Mas depois do diário de obra, eu ia começar um novo diário. E eu comecei, né, meus vídeos aqui no meu canal quando eu estava prestes a ir para o Japão, tá? Inclusive eu gravei vários vídeos lá também. Então, eu fui para o Japão, né? Porque meu pai já estava doente, eu queria que ele conhecesse a minha filha, assim como a minha mãe também, né? E ajudar ali na rotina pesada, tanto para minha mãe quanto para o meu irmão e também ver a minha família, né? Queria ver meu pai, eu queria também levar minha filha para todo mundo conhecer. E depois, né, eu fiquei 3 meses no Japão, era para eu ter ficado 6, mas aí muita coisa aconteceu, né? Inclusive a gente adquiriu aqui esse imóvel para começar a construção do escritório. Falei, então eu tenho que ir, né? Então eu fiquei menos de 6 meses. E aí, com isso, a vontade, né, dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai, era retornar ao Brasil. Então, a nossa saga começou. A gente tem que ter um planejamento financeiro, né? Eu e meu irmão, a gente ia começar... Na verdade, começamos, né, a economizar o dinheiro para as passagens, porque não são só as passagens, tem todo o processo, né, de mudança. Então, além da construção aqui do diário de obra, eu também tinha que trabalhar para economizar e planejar já o retorno dos meus pais. Então, eu trabalhei muito, comecei a juntar dinheiro, todas as minhas economias, elas eram destinadas às passagens, né? Tanto eu quanto o meu irmão. Eu fiquei responsável pelas passagens aqui do Brasil, então eu moro muito longe. Então meus pais iriam chegar em São Paulo, né? No caso Japão, São Paulo, e aí São Paulo para minha cidade, né? Então tem hotel, tem alimentação, tem tudo isso. E eu teria que ir até São Paulo para ajudá-los, né? Então seriam 3 passagens e 3 hospedagens, né? Então assim a gente conseguiu. Eu comprei as passagens ano passado, tanto eu quanto meu irmão. Mas Deus tinha outros planos, que eu vou contar tudo agora. Como eu falei, nós compramos as passagens ano passado, foi final do ano, foi por aí, meados de novembro, entre novembro e dezembro, se eu não me engano. E aí, meu irmão comprou as passagens só de ida do meu pai para o Brasil e da minha mãe também. Na verdade, meu pai tinha que ser de volta por ele ser japonês. E aí eu comprei as passagens de São Paulo para a minha cidade, tanto a minha quanto a dos meus pais, já tinha visto hotel e tudo mais. E aí os planos, né, eram que eles chegassem aqui na minha cidade em fevereiro, tá? Porém, quando foi em janeiro, meu pai adoeceu. Na verdade, ele adoeceu no final do ano, né, mas aí ele piorou em janeiro. E foi uma infecção que nenhum médico sabia o que era, ficou 11 dias internado e depois ele foi liberado, né? E aí ninguém sabia o que era essa infecção. Então a gente já começou a ficar com medo, porque já estava tudo pago, já estava 100% pago. Tanto as passagens do Japão para o Brasil, né, no caso, até São Paulo, e de São Paulo até minha cidade. Só eu não havia pago ainda o hotel, porque a gente só paga no dia mesmo, né, que sai. E aí era exatamente nessa época que eu ia começar o novo diário, em janeiro. E com essa piora do meu pai, todos nós ficamos muito apreensivos. Ele parou de comer, perdeu muito peso.
e talvez a viagem já não acontecesse. Chegou fevereiro, faltando aí 2 semanas para a data, né, da partida do Japão para o Brasil. O médico cancelou a viagem, ele recomendou que o meu pai não ia poder viajar. E aí a gente ficou muito triste, a gente teve que cancelar tudo. Eu ainda consegui, né, uma porcentagem de reembolso, meu irmão não, é complicado. Mas a gente cancelou tudo. E aí ficamos no aguardo do meu pai melhorar, voltar a comer, isso em fevereiro, né? Eu ainda não havia desistido, não havia perdido as esperanças. Eu pesquisava passagens, eu sabia, né, o quanto meu pai e minha mãe queriam retornar. E acho que eles queriam viver próximo, né, da neta. Apesar do meu pai ter vários netos, ele não conviveu com os outros netos, então eu acho que ele queria muito conviver próximo da Gabi, né? Ela trouxe muita vida para eles quando nós estávamos lá no Japão. Ela sempre ia, né, no quarto, assim que ela acordava, ela sempre ia lá no quarto dele, pulava na cama dele, enfim. Então ela trouxe muita alegria para eles, né? E aí, quando foi chegando o final de fevereiro, né, que nada mudava, a situação nada mudava, o aniversário do meu pai dia 1º de março, e aí ele completou 90 anos, a minha mãe comprou, né, um bolinho para ele, mas ele não quis comer o bolo, ele, no caso, sempre amou doces, mas nesse dia ele não comeu. E aí, quando foi no dia 2 de março, ele já acordou nos braços de Deus, minha gente. Eu vou continuar aqui, né, da sala de curso, porque a minha secretária chegou. Tenho muita novidade, tá, pessoal, para contar. Mas assim, como eu havia falado, né, tive até que pausar um pouco aqui o vídeo. Ainda é muito difícil para mim, tá sendo muito difícil esse período. Tem 2 meses, né, já que meu pai partiu e eu não fui vê-lo, não pude comprar as passagens, enfim. Mas assim, desde quando tudo aconteceu, que foi em janeiro, eu não tive mais forças para continuar por aqui. Eu até tentei, mas assim, eu preferi dar um tempo, sabe? Então, eu precisei aqui continuar trabalhando. A primeira semana para mim foi terrível, sabe? Foi horrível. Eu ainda vou falar sobre isso mais para frente, mas foi uma fase assim que era desconhecido para mim, viver o luto, né? Então, como eu havia falado, eu precisei continuar trabalhando, cuidar da minha filha, da minha casa, mas aqui eu quase desisti, tá? Só que eu não quero desistir, tá? Eu gosto sim de compartilhar minha rotina, meu trabalho, meu conhecimento e ajudar de alguma forma, enfim. Mas aqui eu sei que muita coisa mudou, muita mesmo, tá? Tanto aqui na minha rotina, no meu trabalho, como professora, mudou muita coisa. Então, assim, a vida agora tá mais real ainda. Mas, enfim, eu ainda vou fazer um vídeo sobre meu pai, porque ele merece, com certeza. Ele foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, tá? Então, eu vou fazer sim essa homenagem. Estou só me preparando, preciso ainda, né, me recuperar mais um pouquinho. Mas hoje eu só queria explicar mesmo o motivo do meu sumiço, tá? E dizer que eu estou de volta. Eu tenho muita novidade para compartilhar por aqui. Ocorrerão várias mudanças também, já quero deixar avisado. Mas se você gosta de me acompanhar, não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Bye!